Quem faz um teste cardiopulmonar, seja pelo motivo que for, um atleta se programando para alguma prova importante, ou mesmo para algum paciente que tem alguma pneumopatia, alguma cardiopatia, sempre fica com muita dúvida. Por que o teste cardiopulmonar é superior ao teste ergométrico? Meu nome é Helder Gomes, eu sou médico cardiologista da Clínica Ecocardio e hoje a gente trouxe a doutora Carolina Lemos, médica especialista em cardiologia do esporte e reabilitação pelo Einstein, para responder todas as dúvidas que vocês nos trazem no consultório. Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada, Helder. Vamos lá tirar essas dúvidas. Bora lá. Então, para não perder tempo, Carol, o teste ergométrico ele é diferente do teste cardiopulmonar e é dito que o teste cardiopulmonar ele é superior. Por que ele é diferente? Então vamos lá. Os dois avaliam coisas bem parecidas, como pressão arterial, comportamento da frequência cardíaca, se tem ou se não tem arritmia. A diferença é que o teste cardiopulmonar, ele avalia também a ventilação, o consumo de oxigênio e a produção de gás carbônico. Então, com isso, a gente consegue tirar várias outras variáveis que vão mostrar pra gente o comportamento cardiopulmonar durante o exercício. Então, esse detalhezinho faz uma diferença gigantesca. E, principalmente, ele consegue medir diretamente o VO2, o nosso consumo de oxigênio, que é um dado de saúde extremamente importante. Eu digo para alguns pacientes que é como um sinal vital. Se todo mundo tira a pressão, verifica a saturação, todo mundo deveria ver o seu VO2. Perfeito, Carol. Você falou assim, uma série de variáveis que o teste cardiopulmonar consegue trazer para a gente na prática clínica, mas por que o paciente tem que usar máscara? Justamente para a gente conseguir medir todos esses gases. Muitos pacientes chegam com a dúvida, e vai sair o gás da máscara? E não é. A máscara é justamente para a gente poder captar o seu consumo de oxigênio e o que você está produzindo de gás carbônico, a depender da intensidade do exercício. Perfeito. Então, a gente faz o exercício na esteira, a gente mede os gases que estão sendo assim, exalados, consumidos e principalmente para quem treina, a gente lê em site de corrida, nos Instagrams, nas redes sociais, a gente vê que tem alguns limiares que são importantes para quem faz exercício. O que esses limiares têm a ver com o teste cardiopulmonar? Então, os limiares têm tudo a ver com o teste cardiopulmonar. Ou para a gente melhorar a performance, fazer aquele ajuste fino de treino, ou para orientar um treino de reabilitação para o paciente. Esses limiares ventilatórios nada mais é do que mostrar para a gente como o nosso corpo está respondendo de forma metabólica e cardiovascular a determinada intensidade de exercício. Então, são frequências cardíacas diferentes, ventilação diferente, consumo de oxigênio diferente, o substrato energético, seja gordura ou seja carboidrato, que está sendo usado para a gente determinar direitinho aqueles limiares. Perfeito, muito bom. Mas além de ver nessas redes sociais, no site de corrida, além dos limiares, a gente vê que existem zonas de treinamento e que isso é muito importante durante o preparo para alguma prova ou mesmo durante os treinos. O que esses limiares têm a ver com essas zonas? Exatamente, esses limiares eles vão dividir aquela intensidade mais leve, moderada, mais intensa, e a partir daí a gente vai dividir as zonas de treinamento. As famosas Z1, Z2, a tão falada Z2, Z3, Z4, tudo baseado aí na intensidade de acordo com os limiares que foram previamente definidos. Foi muito bom você ter comentado isso, porque a segunda pergunta que vem logo após essa no consultório a gente vê que existem algumas zonas que são descritas, né? E a gente vê que no relógio também tem essas zonas. Sim. Quando a gente faz o teste cardiopulmonar, de fato essas zonas correspondem àquelas zonas do relógio? Muito difícil, viu, Helder? Muito difícil bater a zona do teste cardiopulmonar, que a gente mede diretamente, com a do relógio. Porque o do relógio ele faz uma estimativa baseada na tua frequência cardíaca máxima pela idade. Então, se você tem um paciente de 40 anos, que ele é sedentário, que ele não treina, e um paciente de 40 anos que é atleta, a zona que ele vai estimar para você é muito parecida, porque ele usa basicamente a idade. Perfeito. Então a gente já viu, né, o que são os limiares, o que são essas zonas, mas tem alguns pacientes que têm alguns objetivos assim, muito específicos. Então a pessoa vem e diz, eu vou correr a meia de Floripa,
eu vou correr a maratona... A do Rio. A do Rio. E não quero quebrar. Como é que o teste cardiopulmonar ajuda este atleta? Então, vamos lá. Nesses limiares que a gente conversou, o segundo limiar, que é o que a gente chama de ponto de compensação respiratória, é aquele momento onde está marcando para a gente uma intensidade mais alta. Após esse segundo limiar, a gente começa a produzir muito ácido lático, gera uma acidose que o corpo não está dando conta de responder mais, mesmo aumentando a ventilação. Então, se você fizer uma prova, principalmente uma prova longa, como é uma meia maratona, uma maratona, e você ultrapassar esse segundo limiar, você vai quebrar. Provavelmente você vai quebrar. Aí vai precisar parar, recuperar, tomar um gelzinho, descansar, e muitas vezes o seu desempenho não é o mesmo. Então, quando a gente define essa zona e conversa com o paciente, ele sabe até onde pode ir para não ter perigo de quebrar. Maravilha, Carol. Então, e o segundo grupo de pacientes que tem o objetivo de emagrecer? Então, a gente também lê muito, né? Ah, eu quero treinar, mas eu só treino na zona de perda de gordura, para queimar a gordura. Isso existe? E se existe, como é que a gente acha essa zona de queima de gordura? Tá certo. O nosso corpo, a depender da intensidade de exercício, ele vai usar substratos energéticos diferentes. A gordura e o carboidrato são os principais. Em zonas mais leves, a gente usa predominantemente gordura. E aí por isso que a gente escuta tanto falar da zona de queima de gordura. E a zona da queima de gordura, o que a gente chama de Fat Max, ela está dentro da Z2. Mas uma coisa que tem que ficar muito clara, que é o que eu digo para os pacientes, é que o principal substrato energético vai ser gordura. Mas é uma intensidade um pouco mais baixa, então o gasto calórico acaba sendo mais baixo. Então, assim, queimar gordura não é a mesma coisa de emagrecer, porque para emagrecer a gente precisa de déficit calórico. Então, você precisa gastar mais do que você consome. Vai além, né? Vai além. Não é só treinar na zona da queima de gordura. Não, mas você treinando em Z2, num ponto que a gente sabe de Fat Max, você vai estar queimando preferencialmente gordura. Carol, eu já recebi alguns laudos seus no consultório. E é um laudo assim, que é lotado de informação. Então, eu até trouxe aqui, tirei na minha liberdade de trazer 2 figurinhas do teu laudo. Essa sopa de pontinho aqui, para você, claro, é muito fácil de ver, mas mostra para mim como é que você encontra aí os limiares. Então, cada paciente vai ter o seu limiar, é claro, baseado no seu desempenho, idade, peso, enfim, diversos fatores, né? E aí, à medida que o esforço vai aumentando, a gente aumenta o consumo de oxigênio, aumenta a ventilação, aumenta a produção de gás carbônico, por isso que a grande maioria dessas curvas são crescentes. E aí existem determinados pontos de inclinação dessas curvas que me faz demarcar esses limiares. Então, por exemplo, quando eu pego aqui o do VE-VO2 e do VE-VCO2, um incremento mais acentuado do VE-VO2 demarca o primeiro limiar e o do VE-VCO2, um incremento marca o segundo limiar. Mas é claro que a gente pode ver ventilação, pode ver o VE-VCO2 slope, pode ver o PET-O2, PET-CO2, então não é uma receita de bolo. E alguns pacientes têm limiares mais bem marcados do que outros, né? Alguns a gente precisa avaliar mais de uma curvinha dessa para poder determinar de fato. Perfeito. Então a gente vê esses gráficos, eu confesso que eu vejo lá na tua conclusão, porque para mim, assim, a leitura do especialista é sempre superior, né? Mas tem outro quadrinho que é bem importante, que é esse aqui. E eu ouso dizer que é o que os pacientes mais gostam. Exatamente. O paciente ele vai em cima desse quadrinho aqui. Explica pra gente. E esse quadrinho aqui, tu tira como do teste cardiopulmonar? Então vamos lá. Depois que eu defini os limiares, né, o primeiro e o segundo limiar, o primeiro limiar abaixo dele vai estar a Z1 e a Z2, então são aqueles mais leves, Z2 entrando num leve moderado. Então o primeiro limiar tá mais ou menos aqui? Ele tá mais ou menos aqui, tá. Certo? O Z2 ele começa entre o 2 e o 3. Entre 1 e o 2. Entre 1 e o 2. Exatamente. E o segundo limiar, ele tá mais ou menos aqui no Z4.
dizer. Certo? Então, a partir disso, eu vou determinar as zonas de treinamento. Por isso que eu digo que os limiares são tão importantes no teste cardiopulmonar. Perfeito. Então a gente falou bastante, né, de atletas, mas quem faz o teste cardiopulmonar não são apenas atletas. Então tem alguns pacientes que fazem por insuficiência cardíaca para reabilitação. É aquela pessoa que infartou, ficou com o coração fraco e muita gente ainda propaga que não deve fazer exercício. Mas para a gente orientar... Aí o cardiologista infarta. Exatamente. Para a gente orientar melhor esses pacientes a ter uma melhora da capacidade funcional, né, para ele conseguir fazer mais exercício, a gente indica o teste cardiopulmonar. Como que o teste cardiopulmonar ajuda este paciente? Tá. Então, o primeiro ponto é dar segurança para esse paciente, para a gente ver se não existe alguma limitação, alguma alteração de pressão, de arritmia, de pulso de oxigênio, que infere para a gente o volume sistólico, então como está a bomba aí desse paciente. Então o primeiro ponto é dar segurança. E muitas vezes a gente fala, até dentro do consultório do cardiologista mesmo, para melhorar a capacidade funcional, vamos fazer aquele treino moderado. E o que é moderado, né? Existem algumas alternativas, como percepção de esforço, um percentual da frequência cardíaca, mas quando a gente faz o teste, a gente vai na raiz e diz, é aqui que você tem que treinar, né? Naquela moderada, para ir melhorando a sua capacidade funcional. Então, é exatamente assim que a gente consegue planejar, então, a reabilitação. Exatamente. Carol, muitíssimo obrigado por essas informações. Eu acho que vai jogar luz aí para muitos pacientes, para muitos atletas que desejam entender melhor, né? Por que o teste cardiopulmonar é tão superior ao teste ergométrico. Pessoal, a doutora Carol vai ficar disponível para responder todas as perguntas que vocês colocarem aí nos comentários. Vai ter muito prazer em responder para vocês. Com certeza. Até mais, até o próximo vídeo.